Boa tarde aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação ao vivo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 13 da parte A, que traz o seguinte tema: a palavra inicial faz bem em sentido alternado para honrar com o dízimo quem o lança. A gente já estudou esse capítulo até o versículo 7. Aí depois a gente continuou ele, né? E outra gravação até o versículo 26. Mas espera aí. A gente gravou ele somente até o versículo 7. A gente vai continuar hoje a partir do versículo 8. Versículo 8. Exatamente o tempo que ficou tendo parte com o Senhor da desobediência a Deus, não agora do Senhor da obediência. Porque a promessa de maldição e tem de se cumprir no seu tempo, sendo este o tempo que decidiu encarar. Vamos repetir mais uma vez o versículo do 8. Exatamente o tempo que ficou tendo parte com o Senhor da desobediência a Deus, né? Que é o diabo, né, irmão? Então aqui está falando, né, do tempo que você ficou, né, obedecendo o diabo, né? A lei do diabo, né, que é essa lei suja dos homens aí, né? Rejeitando a lei de Deus. Não agora do Senhor da obediência, porque a promessa de maldição, todos nós temos promessa de maldição, né? Maldição quando a gente está desobedecendo e bênção quando começa a obedecer. E tende-se a cumprir no seu tempo, sendo este o tempo que ele decidiu encarar, né? Então, no momento que você decidiu obedecer a Deus, né, você vai encarar a maldição de frente, né? Você vai enfrentar ela com Jesus, né? Então, não é fácil não, irmão. Porque a partir do momento, aqui a gente vai ler, né, o que vai acontecer, né, quando você começa a obedecer o Deus verdadeiro, o Deus da obediência, né? As consequências, porque o diabo fica desesperado, né? Versículo 9. Todos que ainda não obedecem ao Deus vivo e decidir passar a obedecer, entram em juízo com o Senhor que deixou de obedecer. E para ele, agora serás um desobediente e maldito. Por isso lança sobre vós toda a maldição. Você lembra o que eles fizeram com Jesus? O diabo ele procurou fazer com que Jesus obedecesse ele, né? E Jesus não obedeceu, né? E aí consequência, crucificação e morte, né? Então esse é o diabo, é o mesmo diabo aqui, é o mesmo demônio. Todos, repetindo o versículo 9, todos que ainda não obedecem ao Deus vivo e decidir passar a obedecer, entra em juízo com o Senhor que deixou de obedecer. Então você entra em juízo. Se você decidir encarar, aceitar hoje a lei de Deus e o reino de Cristo, você entra em juízo com o diabo, né? Mas só que você vai entrar numa posição privilegiada, porque você tem do seu lado o advogado Jesus, né? Agora, ruim quando a pessoa decidir entrar em juízo e não tem mais o advogado Jesus. Isso se acontecer, porque se não acontecer durante o tempo que a pessoa está vivo, depois de morto não tem mais jeito. Por isso, lança sobre vós toda maldição possível, né? E para ele agora serás um desobediente, maldito, como Jesus, né? Lógico que ele não vai crucificar vocês, porque Jesus já foi crucificado para que nós não fôssemos crucificados, né? Aí no momento que você entra em juízo com o diabo, você tem os benefícios da lei de Deus. Por isso que é importante você observar a lei de Deus, você mudar para a lei de Deus, porque você tem os benefícios dela, né? Porque Jesus morreu para que a gente não morresse. Jesus foi crucificado para que a gente não fosse crucificado, né?
Então você vai exigir esse direito, né, da lei de Deus. Não é da lei dos homens, não, porque a lei dos homens é condenação, não salvação. Por isso lança sobre vós toda a maldição possível, né? Porque você decidiu não obedecer o diabo, né? Então você vai sofrer as consequências, né, da desobediência a ele, né? Mas aí essas consequências ela tem tempo de validade, né? Versículo 10. Essa maldição é limitada e no tempo de Deus ela será repreendida por ele, de forma definitiva. Não mais parcialmente como estamos acostumados a ver, ou seja, sujeição ao diabo nunca mais, né? Então o reino de Cristo, ele liberta você integralmente. Hoje os crentes, eles não sabem ainda qual é o sabor da liberdade. Por quê? Porque muitos crentes passam por luta, passam por dificuldade, aí depois alivia um pouco, aí depois volta de novo às lutas, né? Ou seja, eles não se livram definitivo do diabo. Por quê? É porque todas as estruturas de libertação que há não fornecem a ele essa liberdade total, integral, né? O reino de Cristo fornece. Por quê? Porque o reino de Cristo tem toda uma estrutura para que a pessoa seja livre definitivamente do diabo, né? Principalmente agora nos últimos dias, né? Você vai ter uma moeda própria, uma lei própria, toda uma estrutura própria para você não depender mais de nada do inimigo, né? Então essa maldição é limitada, né? Se você decidir agora pelo reino de Cristo, o diabo vai ficar desesperado, mas você vai se sujeitar a Cristo e vai resistir a ele e você vai vencer, né? E o tempo de Deus será repreendido por ele, de forma definitiva, né? Então, é no tempo de Deus, né? Porque é pela fé, né? Você vai crer, aí vai ter um tempo, né, determinado aí que você vai sofrer as consequências, né? Mas aí vale a pena. Por quê? Porque você vai livrar-se dele definitivamente. Nunca mais você vai se sujeitar a ele, né? Então, ao contrário do que ocorre hoje nas igrejas, a libertação que eles fornecem, você não se livra do diabo, porque a lei continua sendo dele, né? A moeda, né? As regras, tudo. Então não é a liberdade verdadeira, é a falsa liberdade, né? Já com essa estrutura que nós temos de libertação, você vai se libertar definitivamente das regras dele, né? É o final dos tempos já, irmão, né? É a consumação do século, né? Não mais parcialmente como estamos acostumados a ver. Então é a liberdade definitiva. Por isso que vale a pena, irmão. Vale a pena. O inimigo está desesperado por isso, né? Porque ele sabe que está chegando o tempo dele, né? O fim. Dele sujeitar as pessoas, principalmente os crentes, né? Então ele vai fazer de tudo para que você não aceite. Tudo que é possível fazer, ele vai fazer, né? E aí cabe a você se empenhar, se dedicar. Se aparecer uma oportunidade que nem agora, você se agarrar com unhas e dentes as oportunidades, né? Se inscrever em nosso canal, né? Se participar, procurar saber tudo que nós temos disponível, né? Hoje é possível você alcançar isso. Nós estamos divulgando no Facebook, nós estamos divulgando no YouTube, né? No Instagram não, porque nós não estamos conseguindo postar vídeo no Instagram. Não sei por que bloquearam, né? A gente não está conseguindo postar, né? Mas enquanto a gente tiver acesso a essas plataformas, a gente vai divulgar e fazer com que chegue até você essas maravilhas, para que você aceite, porque vale a pena, irmão. Não mais parcialmente, como eu estou acostumado a ver, ou seja, sujeição ao diabo nunca mais, né? Porque vai ficar amparado pela lei de Deus, irmão. A moeda própria vai ser lançada, a moeda privada, especialmente para você usar ela nos negócios, né? Então, todos os meios que o diabo hoje usa para te sujeitar a ele, as regras sujas dele, vai ser eliminado, porque Deus vai criar para você os próprios meios para que você obedeça exclusivamente a ele. Porque Deus é capaz de fazer tudo para você, né? Mais do que já fez, né? Ele já mandou seu filho para morrer na cruz. Ele já fez tanta coisa e ele é capaz de fazer muito mais. Versículo 11. Digo isso porque a palavra se manifestou livre do juízo e o tempo do reino das trevas chegou ao fim. Então chegou ao fim, né? Tá chegando, tá afindando o tempo dele, né? E temos a chance de nos livrar de forma definitiva do diabo e seus anjos. Basta termos paciência,
do lado do Deus certo. Então você tem que passar para o lado do Deus certo. Não adianta você, mas eu estou na igreja, irmão, não é a mesma coisa, não. Não. Essa igreja sua aí, ela não tem estrutura de liberdade, como a gente já citou aqui, que nós temos, que o reino de Cristo tem. Você vai se livrar da lei dos homens para a lei de Deus. Você vai se livrar da moeda dos homens nos seus negócios para a moeda de Deus, que é a moeda privada. Então você vai se livrar, né? Você tem que se libertar totalmente, porque Deus tem uma estrutura própria exclusiva para você, né? Então você vai ter que ter paciência do lado do Deus certo. Agora, se você não está do lado do Deus certo, você não tem que ter paciência não. Você tem que se apressar, porque tem todo o processo de libertação, né? Você não vai se libertar de hoje para amanhã não, né? Porque você vai deixar de obedecer o diabo para passar a obedecer a Deus, né? Então, é um processo difícil, né? Porque quanto tempo você não tem obedecido o diabo? Numa igreja aí dizendo que está obedecendo a Deus, né? Obedecendo regra de homem, né? Rejeitando a lei de Deus, jogando a lei de Deus no lixo, né? Sujeito aos homens através do dinheiro, né? Por causa do dinheiro. Agora nós temos uma moeda privada, especialmente para você se sujeitar a Deus, né? Então, existe todo um tempo de processo. E quanto mais rápido você aderir, né, do lado certo, ou seja, do lado de Deus, melhor. Assim, não vou passar agora não, deixa para depois. Aí o diabo vai ganhando força, vai escravizando mais, porque ele sabe que tem pouca chance, né? Enquanto usar, se ele for possível laçar você, ele vai laçar. Porque ele tá para isso aí, está aí para isso, né? Então, enquanto você estiver dando brecha para ele, do lado dele, dando apoio, ele vai continuar te prendendo e quantas pessoas possível for também prender, né? E aí fica muito mais difícil, né? Se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração, né? Porque fica muito mais complicado para você. Versículo 12: digo isso para os que ainda não passaram para o lado certo e que vivem à espera do mal, não do bem, porque aceitou momentos de alívio para rejeitar o grande Deus vivente. Vamos repetir mais uma vez o versículo 12. Não digo isso para os que ainda não passaram para o lado do Deus certo, né? Ou seja, para que você fique tranquilo, não. Você tem que ter pressa para passar para o lado do Deus certo, né? Porque aí você vai entrar em um processo de libertação e aí vai vir só vitória, né? E que vivem à espera do mal, não do bem, né? Então, se você na sua igreja lá, ele só espera o mal, irmã, daqui para frente cada dia é pior, porque nós temos, é assim mesmo, é o cumprimento da palavra, e as coisas não melhoram, cai fora, porque não é o lado certo não, porque o lado de Deus começa pior e vai melhorando pouco a pouco, é assim, é um processo de melhoria. Já do lado errado dessas igrejas aí que prega a Bíblia, usa a Bíblia, mas rejeita a lei de Deus, você nunca vai ter melhora, vai ser de mal a pior. A tendência é piorar. E eles mesmo falam, né? E aí, mas não tem saída. Agora tem o reino de Cristo aqui, com saída, né? Que no momento que passar por lado do reino de Cristo, a situação vai piorar, mas aí a tendência é melhorar, né? Porque existe esse processo de melhoria. E aí as coisas ruins só vai sobre o desobediente depois. Como é que você quer ser salvo se você não faz nada para se livrar dessas coisas ruins, né? Através da mudança de lei, né? A mudança de lei é um fator importante, porque você vai sair da lei do ódio, da maldade, da lei que só marginaliza as pessoas, só prende, só faz coisa ruim com as pessoas, para a lei que vai fazer coisas boas só na sua vida e da sua família, porque a base dela é o amor, né? Então, vamos repetir o 12 aqui. Não digo isso para os que ainda não passaram para o lado do Deus certo, e sim vivem à espera do mal, não do bem, porque aceitaram momentos de alívio para rejeitar o grande Deus vivente, né? Aí o diabo aí, ele dá o jeito dele, o recurso dele que eles usam para alívio, melhoria financeira, só para enganar, né? Aquele ali só engano, né? Porque você continua aí nas garras dele, né? Versículo 3. E quando temos oportunidade de nos livrar dos demônios de forma definitiva, é muito bom e importante não rejeitarmos. Visto que se rejeitarmos, naturalmente nos tornamos sujeitos aos demônios em definitivo, né? Então é muito importante a pessoa não rejeitar, porque rejeitando, você está sujeito a definitivo, né?
aos demônios, né? Você fica muito mais preso a ele. Porque veja bem, você teve a oportunidade de se libertar dele, de romper essa parceria e você não rompeu, né? E aí você está dando todo o crédito, todo o apoio para que a parceria fique muito mais forte, né? E fica muito mais difícil depois, né? Então é isso, irmão. E nós estamos aí pregando a verdade, né? Versículo 14. Eles próprios usam a promessa da vinda de Jesus para vos iludir com falsas promessas, dando-lhe a entender de estar livre do mal, porém o servindo. E que está à espera do reino eterno, sem que este reino a qual espera já esteja compartilhando aqui na terra, com o início e o princípio de uma melhoria semelhantemente. Vamos repetir mais uma vez o versículo 14. Eles próprios usam a promessa da vinda de Jesus para vos iludir com falsas promessas, né? Diz, Jesus, quando Jesus vai voltar, vai melhorar para todo mundo. Se não vai melhorar, tem que melhorar antes dele voltar, minha filha, né? Que é o processo de libertação. Quando Jesus vem, se você estiver escravizado nessa situação aí, você não sobe não, tem que estar livre. Tem que estar no novo mundo, né? Um mundo onde não há maldade, porque do jeito que está, Jesus não pode vir nem nas nuvens, tanta maldade tem na terra, né? Dando-lhe a entender de estar livre do mal, né? Então eles fazem um trabalho aí para que você se conscientize que está livre, livre coisa nenhuma, meu amigo. Porém o servindo, e que está à espera do reino eterno, né? Jesus vai me libertar. Você tem que se libertar primeiro, né? Jesus, quando ele vem, vai só resgatar os libertos, né? Então você tem que se libertar, você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, Jesus não faz o dele, não faz a dele não, né? Sem que este reino na qual espera já esteja compartilhando aqui na terra, né? O reino de Cristo. Por isso que eu digo que o reino de Cristo chegou à terra, porque é um reino de paz, de amor, de misericórdia, de justiça, né? Então você tem que compartilhar com esse reino. Se você rejeita ele, como é que você quer subir? Se você não compartilha, não participa desse reino aqui, né? Com o início e o princípio de uma melhoria semelhantemente. Não tem que ter melhorada. Tem que melhorar. Se na sua igreja não está melhorando, mude o mais rápido possível, porque você está indo no caminho errado, né? Tem que melhorar, e não é uma melhoria falsa, não. É uma melhoria definitiva, uma melhoria real, que realmente se transforme, que conscientize a sua consciência de que realmente você está livre das garras do inimigo, né? Porque com Jesus não existe parcialidade, não. É imparcial. Ou você passa para o lado do bem, ou então você fica do lado do mal. Não tem como você ficar no meio do caminho, né? E para que isso aconteça, você tem que decidir para um lado, né? Definitivamente. E eu aconselho você a decidir para o lado do reino de Cristo, porque é o lado do bem, né? O início e o princípio de uma melhoria semelhantemente, né? Essa melhoria que a gente promete quando você decidir aceitar o reino de Cristo. Então a gente vai ficar por aqui, irmão. A gente leu aí até o versículo 14. E depois a gente vai continuar nesse versículo aí, em nome de Jesus.